Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sexta-feira, 10ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versos 27 a 32. O cenário da liturgia de hoje nos permite observar a dimensão do pecado de um ponto de vista bastante interessante. De que forma os pecados podem acontecer na vida do fiel? Por vezes encontramos aqueles fiéis que sempre se questionam: isto é pecado? Aquilo que fiz é pecado? Este pecado é grave? Outros ainda dizem: não quero mais pecar. Será que isto é possível? Nesses minutos podemos refletir um pouco sobre tais questões. Reparem bem que a narrativa do Evangelho de hoje fala claramente que é através dos membros sensíveis que os pecados são absorvidos na vida diária de cada pessoa. E qual o objetivo do pecado ao atingir uma pessoa que se entrega às seduções e tentações do maligno? Na verdade, é preciso compreender que o corpo sem a alma deixaria de existir e morreria. Com efeito, quando o primeiro casal, homem e mulher, foram expulsos do céu, devido aos seus pecados, a alma, ou seja, o Espírito vivente de Deus, mesmo assim permaneceu no corpo. Porém, expulsos do céu, agora já não são totalmente puros, mas corruptos pelo pecado. Desta visão, notamos claramente o que Santo Tomás de Aquino irá dizer na questão 77 da Suma Teológica. Agora existem partes compostas entre a alma pura doada por Deus e o corpo corrupto recebido do pecado. Ou seja, existem partes específicas que ligam a alma e o corpo. Dito isto, voltemos à questão proposta pela liturgia de hoje. De onde provém a ação do pecado, então? Trata-se de uma ação oriunda do corpo pecaminoso e não da alma. No entanto, como nos dois existem partes compostas e cada qual possui a sua potência, ou seja, os seus desejos próprios, então, por alguns membros que os ligam e os mantêm vivos e unidos, um pode beneficiar o outro ou o outro pode prejudicar o primeiro. Por razões como estas, se escuta no Evangelho de hoje que seria bom arrancar os membros que lhes são prejudiciais à sua alma. Obviamente que se trata de uma linguagem metafórica. Não é necessário ninguém fazer isso em seu corpo. Porém, é importante entender que alguns membros sensíveis são responsáveis pela ação pecaminosa do corpo, levando a alma a se tornar menos pura a cada pecado cometido. Ademais, a visão do Evangelho deixa claro que não é somente pelos membros sensíveis que ocorrem ações de pecado que prejudicam a sua alma vivente. Notem que se é dito que apenas o olhar ou desejar algo que não é bom, isto já se torna prejudicial à sua alma, significando que, além dos membros sensíveis, existe o desejo pecaminoso. Bom, se observarmos o que foi dito anteriormente, onde o corpo é corrupto devido ao pecado, então a conclusão é simples. Se a pessoa deixar se levar somente pela vontade ou desejo do corpo, tal desejo levará a pessoa aos caminhos de matar a sua alma. Ou seja, em uma linguagem teológica, dizemos que a alma perderá o seu elo de contato com a sua origem, isto é, com seu Criador, que é Deus. Diante disso, não é difícil de compreender que, para cada pessoa, o ideal seria manter-se sempre ativa em sua vida, que o desejo da alma seja predominante sobre os desejos do corpo, evitando assim qualquer risco de perder o vínculo com Deus. Concluindo, os desejos imoderados do corpo pecaminoso têm o objetivo de romper a amizade da alma com Deus e, ao fim da vida, levar a pessoa ao inferno.
enquanto a alma que tem sua fonte e origem em Deus quer manter a sua vida em relacionamento diário com Deus, pela Eucaristia, pelos sacramentos, pelas orações, pela caridade, enfim. Para isso, a alma deve reger suas vontades corporais e ao fim da vida, a pessoa regressará para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.